São nossos convidados Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, e o economista Pedro Brinca. Boa noite aos dois e muito obrigada por terem vindo ao Jornal da Meia-Noite. Ricardo, vou começar por ti, já vamos às medidas em concreto, mas concordas com as vozes que hoje mencionaram que as medidas apresentadas pelo Governo são uma espécie de fuga ou de tentativa de abrandar as águas, reconquistar alguma confiança por aquilo que tem acontecido? Eu acho que a estratégia, neste caso, a decisão que o Governo tomou em relação à forma como decidir o aumento das pensões não está tecnicamente errada, no sentido em que o ano passado não se tinha a certeza absoluta de como é que ia correr o ano. O problema político, na minha opinião, é que o Governo faz destes aumentos sempre uns grandes anúncios públicos, como se fosse uma coisa, enfim, uma verdade que ficasse para muito tempo. E depois nós sabemos que estas coisas vão sendo alteradas. Portanto, se tivesse havido a atualização que houve o ano passado, com as condicionantes todas que existiram, e agora uma ou outra, não existiria metade da discussão. Quando as coisas se fazem como se fosse um grande acontecimento político, transformam-se numa discussão muito mais complexa do ponto de vista político. E depois há um outro ponto, que é, o Governo no ano passado, e esse para mim é o grande erro, transformou o tema, começou por falar da forma do cálculo da atualização das pensões, que existe na lei, como uma coisa que iria cumprir quando não sabia se tinha condições ou não para isso, depois não pôde cumprir e agora volta a dizer que vai cumprir e que está a cumprir. E a questão aqui não é matemática. Há aqui uma questão política e legal de fundo, que é, nós estamos a dizer, esteve suspensa a fórmula de pensões. Esta fórmula é de 2008 e quase nunca foi cumprida. Ou seja, nós estamos a falar como se fosse uma espécie de santo graal ao Código da Estrada que tem que se cumprir quando isto foi posto na Lei de Base da Segurança Social em 2008. E porquê é que foi posto em 2008? Foi posto para que, havendo uma fórmula de cálculo, deixava-se exatamente deixava-se de poder recorrer a aumentos em função dos ciclos políticos, aumentos ou cortes de pensões. O que é que acontece? Logo em 2009 houve uma recessão, não foi cumprida essa lei. A seguir, de 2011 a 2015 ou 2014, teve a Troika. Não foi cumprida a mesma lei. A seguir, o governo que entrou, o governo do PS, aí foi processo para fazer atualizações superiores às que estavam previstas na lei, também não a cumpriu, embora aí tenha sido processo. E agora o ano passado novamente. Ou seja, nós desde 2008 até 2022, esta lei não esteve em vigor para aí 70% do tempo. E, portanto, não vale a pena falarmos disto como um grande acontecimento. Sobretudo porquê? Porque daqui para a frente há obviamente uma enorme incerteza, se voltarmos a ter períodos mais longos de inflação, sobre se há ou não há condições para seguir esta lei. Portanto, eu aconselharia este Governo e os próximos a dizerem que o tempo dirá se há condições ou não para cumprir sempre esta lei escrupulosamente. Ou seja, pode haver atualizações maiores ou menores, mas eu aposto, atenção, em relação ao próximo ano, acho que é relativamente fácil, ou parece relativamente provável que se cumpra aquilo que o Governo está a dizer agora. Estamos a falar de 2024. Agora, quando nós falamos de 2025, 2028, 2030, 2032, qualquer que seja o Governo, eu aconselharia a dizer que tentará sempre fazer atualizações das pensões, mas que provavelmente será muito difícil cumprir fórmulas automáticas, não é por razões de gostar ou não gostar, é porque ninguém sabe o que aí vem e porque esta lei, como eu digo, desde 2008, a esmagadora maioria das vezes não foi cumprida. Mesmo assim, Pedro Brinca, o Presidente da República, a maioria dos partidos e também a associação que representa os reformados dizem que este aumento intercalar já devia ter sido aplicado em janeiro e que mais dia, menos dia chegaríamos a este, em que o aumento intercalar fosse anunciado. Concorda que era inevitável estes 3,57% a partir de julho? Eu concordo que de facto não é um grande acontecimento a lei não ser respeitada, mas para mim acho que o grande facto político foi a maneira como ela foi vendida quando foi apresentada. Claro. Esse é que foi o grande facto político, porque na altura foi vendida como uma medida que seria benéfica para os pensionistas e acho que a generalidade dos analistas percebeu que à data, com a informação que havia na altura, quer dizer, eu se fosse pensionista não queria beneficiar dessa medida e acho que já se foi tantas vezes explicado porquê nos mídias que estar a amassar os telespectadores com mais uma explicação acho que não vale a pena. Entretanto, aquilo que se verificou foi que de facto veio a ser corrigida essa situação e agora, neste momento, aquilo que se percebe é que, de facto, aquilo que teria por acontecer acabou por acontecer. Mas para mim, o grande facto político foi que, em setembro e outubro, a motivação é de que isto seria uma ajuda aos pensionistas. Não o era. Era um corte efetivo da pensão no seu valor de longo prazo e esse, para mim, foi o grande erro do Governo. Acho que ninguém tem dúvidas e agora... Basicamente a ideia que faz passar é que, bem, mas nós já estávamos a pensar nisso na altura, mas fomos prudentes e tal. Então não vendiam, então diziam isso.
Então, em setembro ou outubro, tinham dito, ok, nós vamos fazer este corte no longo prazo, damos alguma liquidez no curto prazo, também tem algum valor, é verdade, mas estamos a ser prudentes e logo que se fez conseguimos repor o corte que estamos a fazer no valor no longo prazo das pensões. Não foi isso que eles disseram, não foi isso que foi dito. E acho que é isso que motiva toda esta contestação por parte da oposição. E neste seguimento também, Ricardo, foi outra das novidades, o aumento, além do aumento das pensões, também o IVA zero a partir da manhã. Como é que ficam os portugueses depois do... Eu, tecnicamente, sobre o IVA zero, entrego tudo ao Pedro, que eu não comento essa parte. Dos portugueses que eu queria perguntar, como é que ficam depois do dia de hoje? Isto restabelece alguma confiança no governo? O IVA zero é uma coincidência entre vigor amanhã, não é? Ou ainda fez pior no sentido em que esta medida das pensões foi altamente criticada por todos que disseram nós avisámos, isto já devia ter sido... Eu acho que o grande problema das pensões, ao contrário o tema do IVA zero é um tema técnico e depois leva a grandes discussões de economistas sobre se tem efeito ou não, porque é um mercado altamente complexo com milhares e milhares de intervenientes e de questões e de incentivos que o Pedro pode explicar 1000 vezes melhor do que eu, porque muita gente entende até que isto pode ter efeitos contrários, eu não pronuncio sobre isso. O tema das pensões é um tema muito mais complexo por duas razões. Uma técnica, outra é política. A técnica tem a ver, técnica no sentido, sobretudo, que é o tema da confiança e da sustentabilidade. Que é, e cruza obviamente com a política também, que é um dos problemas mais graves da política dos últimos anos, é que, dos últimos 10 anos, é que afetou um pouco, foi muito afetada a confiança dos portugueses sobre o sistema de pensões e isso teve consequências depois políticas e até eleitorais. No período da Troika, na minha opinião, o grande erro que foi cometido pelo governo PSD-CDS não foi o corte de pensões, eu acho que qualquer governo que estivesse lá na altura teria que ter feito cortes, não sei se daquela dimensão ou não, isso não sei. Foi o discurso punitivo. Houve um discurso punitivo, um discurso quase de culpa para com os pensionistas. Isso foi um erro tremendo do ponto de vista político que o PSD ainda paga hoje. Por causa disso e por perceber isso, o Partido Socialista foi muito beneficiado depois eleitoralmente, e está bastante bem estudado do ponto de vista nos estudos pós-eleitorais, que o PS depois beneficiou muito do voto, do ponto de vista proporcional, muito do voto dos pensionistas. Ou seja, ficou com uma percentagem de votos, uma fatia de leão do voto dos pensionistas. E isso transformou depois isto num tema extremamente complexo e extremamente político e não devia ser. Obviamente que há discussões que se podem ter ideológicas e técnicas e de opções sobre o futuro da segurança social. Mas não devia ser usado do ponto de vista político de uma forma tão primária. E o que aconteceu ao Partido Socialista no ano passado, e que ainda sente agora, e por isso é que eu acho que há algum nervosismo, é porque de repente com as decisões e as não decisões do ano passado, afetou-se também um pouco o tema da confiança. E o PS não o tinha feito ainda, porque tinha de alguma forma reposto o que tinha sido cortado. E portanto agora há uma gestão política de um tema que não devia ter uma gestão política de curto prazo, devia ter uma gestão política lato sensu, que é como é que nós queremos que a Segurança Social esteja daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Tempo hoje aqui a Ministra Ana Mendes Godinho disse que o sistema que estava em perigo de entrar em ruptura não é o sistema todo, é do ponto de vista previdencial. Já em 2030, neste momento está mais ou menos, segundo ela disse, está alargado até 2060. São boas notícias, porque neste momento nós estamos aparentemente com um número brutal de pessoas, de população ativa, com descontos na casa dos 5 milhões e tal de pessoas, o que é, de facto, os números têm subido muito e isso é bom. Portanto, esta era a grande discussão política que devia haver. Quando se entra nestas coisas para trás e para a frente, entra-se num problema, entra-se numa discussão política que obviamente queima. E o Partido Socialista, obviamente, numa altura em que está em queda, pelo menos conjuntural nas sondagens, não sabemos se vai ser estrutural ou não, obviamente que tem algum receio disso, porque se chegar a umas eleições com uma parte dos pensionistas ou uma parte significativa dos pensionistas com menos confiança, tem, obviamente, uma situação eleitoral muito menos favorável do que teve em eleições anteriores. E acho que uma parte da oposição, e nomeadamente do PSD, neste momento essa parte também a mim me faz uma certa confusão, já disse isso o ano passado aqui e repito, faz uma certa confusão ver o PSD agora a falar das pensões de uma forma radicalmente diferente do que falava há 6 ou 7 anos, porque também percebeu que politicamente, para poder ganhar eleições, precisa de ganhar a confiança dos pensionistas. Portanto, acho que há muitos discursos primários em torno do tema das pensões e acho que isso é uma pena. Pedro Brinca, a mesma pergunta, o IVA zero amanhã também entra em vigor. Estas duas medidas que hoje ficaram pelo menos datadas, o IVA zero já se sabia, mas ficámos com uma data inicial, que é já amanhã. Como é que isto deixa os portugueses mais aliviados, mais crentes neste governo? Isto ajuda, de facto, na carteira? Bem, o IVA zero é uma medida que, se correr bem, é má, se correr mal, é horrível. O que é que eu quero dizer com isto? A ideia é de que, de facto, que baixando 6% a taxa do IVA, que os preços baixem 6%. Isto seria a medida que correr bem.
Mas mesmo correndo bem, a medida é má. E é má porque é cega. Não é? Vamos lá ver. Se nós temos inflação, é porque a economia não consegue produzir bens e serviços que sejam compatíveis com a capacidade que empresas, famílias e Estado têm para os comprar. E a subida do preço é o reflexo desse desequilíbrio. Não é mais do que isso. Ao nós distribuirmos liquidez de forma indiscriminada perante as pessoas, ao aumentarmos a capacidade das pessoas comprarem bens e serviços, não é seguramente a maneira de resolver um problema de inflação. Seguramente. Agora, o que nós sabemos é que existe o aumento dos preços, obviamente, e que existem famílias que não estão a conseguir suportar este combate à inflação. Existem famílias que estão em casos de privação social e material que nós, enquanto sociedade civilizada, rejeitamos que possam ser sujeitas. E são essas famílias que não há combate nenhum à inflação que justifique essas privações e essas famílias têm que ser ajudadas. Não é isso que é feito com esta medida. Esta medida é cega. Nós, quando falamos de baixar o IVA indiscriminadamente para toda a gente, aquilo que nós temos é uma família que gasta 500 euros por mês, vai poupar 29 euros por mês. Mas uma família que gasta apenas 200 euros por mês de bens alimentares, uma família mais modesta, provavelmente que está em maiores dificuldades, vai poupar 11 euros. Então nós vamos tirar 500 milhões de orçamento de Estado, acreditando nos números do Governo, para ir ajudar quem tem mais, vamos ajudar mais quem tem mais e menos quem tem menos. Se estes 500 milhões de euros, em vez de irem para esta medida, tivessem sido distribuídos às famílias mais necessitadas, cerca de 1 milhão de famílias que são os beneficiários da taxa social de eletricidade e que são beneficiários de uma forma ou de outra de prestações sociais, estávamos a falar de 500 euros por mês. Desculpem, 500 euros durante estes 6 meses, no total, que compara muito mal com 66 euros. Mas isto é se a medida correr bem. Porque existe uma grande probabilidade que a medida corra mal. E o que é correr mal? É que uma descida de 6% da taxa do IVA não corresponde a uma descida de 6% dos preços. Aliás, se nós olharmos para tudo o que tem sido acontecido para trás, e outros exemplos académicos e artigos científicos, tudo o que está para trás, quer dizer, não existe quase nenhum caso, sei que existe algum, em que esta passagem da descida da taxa seja idêntica à descida do preço. E o que é que isto significa? Vamos supor que seja 50-50. São 250 milhões de euros do Orçamento de Estado que não vão para as famílias. Que era, aliás, vamos lá ver, isto era o que estava no comunicado do Conselho de Ministros que anunciou esta medida, que era para estabilizar os preços para ajudar as famílias. Se, como diz a maior parte da literatura, essa descida não for igual entre taxa e preço, cada ponto percentual que se perder são dinheiro do Orçamento de Estado, dinheiro de todos nós, que não atinge o seu objetivo. Por isso é que é muito mau. Poderá-me dizer, bem, mas irá para a fileira distribuição e produção e se calhar baixam os preços por aí. Pois, mas é que a questão é que na produção também não irão baixar. Porquê? Ou melhor, não será pelo impacto na produção. Porquê? Porque a estrutura concorrencial que existe é tal em que há poucos distribuidores e há muitos produtores. Os produtores estão atomizados. A concorrência é muito forte entre os produtores. Todas as ajudas que vão para os produtores, inclusive aos 140 milhões ou 190, depende da fonte, que irão para ajudas à produção, a concorrência será feroz e quem irá incorporar esse aumento será provavelmente a distribuição. Por isso é que eu digo que esta medida, se funcionar, é má, porque é cega. Se não funcionar, então é péssima. É péssimo. Antes de terminarmos, deixe-me só perguntar-lhe como é que acompanhou o anúncio da parte da manhã de Fernando Medina. O Ministro das Finanças mostrou perspectivas mais otimistas, demasiado otimistas aos olhos do Presidente da República. Maior crescimento, redução do déficit, diminuição da dívida pública, mas, por outro lado, também inflação continua alta e desemprego a subir. Para si, o que é que sobressaiu? Bem, em primeiro lugar, o otimismo das previsões, quer dizer, o Conselho das Finanças Públicas tem uma previsão para o crescimento do PIB que é cerca de meio ponto percentual abaixo e endossou, se quisermos assim, ou concordou que globalmente estas previsões estão dentro do global das previsões. Porquê? Porque há uma incerteza enorme. Sinceramente, nesta altura do campeonato, com a guerra na Ucrânia, com a incerteza que existe à desaceleração da inflação e, consequentemente, à subida ou não das taxas de juros, 1.3 é materialmente igual a 1.8, neste momento, com o nível de incerteza que temos, e apesar de serem, de facto, em termos das estimativas pontuais, mais otimistas que todas as outras previsões que são feitas, sinceramente, dada a ordem de magnitude das diferenças que estamos a falar, não parece materialmente significante. Pedro Brinca, Ricardo Costa, muito obrigada por terem vindo ao Jornal da Meia-Noite.